Mas o planejamento, ele é parte da dimensão técnico-operativa dos assistentes sociais. O planejamento, ele está vinculado à intervenção profissional, obviamente, como um instrumento, né, como parte da instrumentalidade dos assistentes sociais, ele também está vinculado à dimensão teórico-metodológica. Quando a gente retoma a discussão do planejamento do serviço social a partir da leitura da professora Miriam Veras Batista, a gente está fazendo a partir de uma referencialidade teórica metodológica. Ai, que bom, então vamos continuar, né? Porque já seria a terceira vez. Então, quando a gente começa a se debruçar sobre o planejamento para compreender a partir da perspectiva que a professora Miriam Veras Batista traz, nós estamos olhando a partir de uma referencialidade teórica crítica marxista. E isso vai fazer também com que a gente entenda o planejamento como parte da dimensão ético-política do serviço social, porque, obviamente, como um instrumento de atuação, ele também tem a ver com aquela objetividade que conecta a intervenção profissional ao projeto coletivo, certo? Profissional dos assistentes sociais. Então, a gente precisa pensar no planejamento como parte da instrumentalidade dos assistentes sociais, mas como instrumentalidade, ele precisa ser eivado, né? Direcionado, pautado numa referencialidade teórica metodológica e, obviamente, tendo uma direção vinculada ao projeto ético-político. Mas como eu falei no início, ele também vai estar dialogando com a dimensão investigativa, porque a gente vai ver mais adiante que o planejamento ele vai suscitar conhecimento a partir da reflexão da prática profissional. Então, essa introdução é porque a gente delimite, né, esse lugar do planejamento enquanto parte da instrumentalidade do assistente social, mas ele está intrinsecamente também relacionado como um processo técnico-político, porque, na verdade, esse planejamento ele também tem vistas a alcançar alguma coisa. A objetividade que se estabelece no planejamento precisa estar conectado, né, com aquilo que é a orientação profissional no sentido de fazer valer aquilo que são as suas orientações pautadas na sua referencialidade teórica metodológica e ética política. Tá bom? Até aí ficou claro para vocês? A gente está tentando aqui tantas vezes, né? E aí a cada vez eu começo de um jeito, mas eu não posso perder conteúdos que impeçam vocês de compreenderem. Eu acho que essa é uma introdução que é muito importante a gente entender o lugar do planejamento no serviço social e entendê-lo, né, como parte dessa instrumentalidade significa perceber dois componentes importantes que o planejamento traz, né, dentro dessa lógica racional que ele representa. Primeiro, que é um processo permanente, né? Quando a gente pensa no planejamento, a gente precisa compreender como aquilo que ele também vai ter como segunda característica, que é metódico. O planejamento ele tem como característica ser permanente e metódico. Permanente do ponto de vista que ele vai estar ao longo das realização do trabalho profissional. Agora, metódico, porque ao longo desse processo ele vai se apresentando em fases, tá? A gente vai ver mais adiante as fases com que o planejamento se apresenta, mas a gente nem pode pensar em fases como sendo segmentadas, né? Como estanques, isoladas. Elas, na verdade, representam, né, etapas dentro desse processo racional, mas elas são muito dinâmicas, né? E às vezes até simultâneas. A gente distingue, tal qual a professora Miriam Veras Batista faz, essas etapas
de forma que a gente possa organizar o pensamento e entender, né, essa metodologia com que o planejamento e essa racionalidade com que o planejamento se apresenta, né? Então, é uma forma sistemática, né, racional e científica de trazer para a organização do trabalho profissional uma que vai se dar num diálogo planejado, né, dessa intervenção ali na realidade social. E enquanto parte dessa racionalidade, né, que o planejamento ele significa, ele é, acima de tudo, processos que pressupõem tomadas de decisão, porque a cada etapa que o planejamento ele apresenta, para ir para a próxima etapa, vai demandar, né, que sejam realizadas ali resoluções dentro dessas etapas para se remeter à próxima. Então, quando a gente pressupõe, né, em tomada de decisão, a gente está falando em possibilidades de escolha, em possibilidades de definir algo em detrimento de outro, criar uma racionalidade, um planejamento para alguma coisa, adotando determinadas etapas e não outras. Então, por isso que é importante que as dimensões, né, técnico-operativas, teórico-metodológicas e ético-políticas estejam nesse diálogo para que essa ferramenta que pressupõe tomadas de decisões, ela possa estar alinhada com aquilo que é o projeto profissional de comprometimento com a classe trabalhadora e, obviamente, com essa sociedade tal qual é definido pelo projeto ético-político dos assistentes sociais. Ok? Até aí tudo bem? Está muito claro essa questão aí do planejamento. Então, se eu digo que o planejamento ele tem essa dimensão técnico-política, eu estou dizendo que tem uma visão de indivíduo também dentro desse processo. É um planejamento para quem, né? É um planejamento para quê, né? E aí a gente pode responder essas duas perguntas. Primeiro, ele é para quem, né? Ele é pensado para uma classe trabalhadora, tá? Mas essa classe trabalhadora é pensada enquanto um ser social que, a partir da sua generosidade, né, ele é o genérico humano, que é parte de uma ontologia e que faz com que, na sua tomada de consciência, ele possa ter ali a transformação da sua realidade. Então, é essa perspectiva de ser social que está ali presente, orientando o processo do planejamento, daí uma das características de ser técnico-política. E para quem, né? Para uma sociedade que, ainda que a gente pense, vamos pensar ali no imediato, e essa é a característica do planejamento. Eu estava lendo aqui um comentário da Raquel, né, no WhatsApp, que ela falou assim, deu para pensar até em alguns elementos do meu trabalho, né? Assim, o planejamento ele tem essa característica. Você planeja o quê? Você planeja a visita domiciliar, você planeja o atendimento a uma família, você planeja, né, ali o trabalho de equipe. Ele parte desse imediato, como a gente fala, que é esse cotidiano profissional, mas ele precisa ser norteado e dialogar o tempo inteiro com aquilo que é uma leitura maior, né, macro-social, e que faz com que aquele imediato, né, seja ali também apreendido, seja também ali almejado. Então, quando eu tenho essa visão de que eu estou operando ali no meu contexto de trabalho, planejando o meu contexto de trabalho, mas sendo norteada por uma visão de sociedade tal qual, né, se apregou a partir daquilo que é a referencialidade crítica dentro da cultura do serviço social, eu entendo que esse planejamento é para a composição dessa sociedade, né, desse ser social e dessa sociedade. E isso precisa estar
ali nessa realização, né, do processo de planejamento, que obviamente vai se apresentar por meio de operações, né, como eu estava falando, é um processo que é metódico. Então, ele vai demandar operações ainda que complexas, certo? Porque tem em alguns momentos que o planejamento vai exigir tomadas de decisões que são complexas, né? Também, mas elas estarão o tempo todo interligadas, tá? E para nossa aí atenção, e isso é uma pergunta de concurso público, quais são as etapas, né, desse processo racional que o planejamento representa? Anota aí porque isso é fundamental. Você saber que a reflexão, a decisão, a ação e a retomada da decisão são 4, né, processos racionais que vão estar presentes dentro do planejamento. A reflexão, ela tem a ver com aquele momento, né, do que a gente se debruça sobre aquela realidade, né? Como a gente pode dizer assim, né, de conhecer o estado da arte, né? É uma aproximação, né, com aqueles conhecimentos que a gente tem sobre a realidade, né? São os dados que a gente tem à mão para ali trazer uma análise e estudo das alternativas que a gente pode adotar dentro daquele, né, dentro daquela realidade. Então, assim, é um momento preliminar, né, mas que vai ser fundamental porque é o momento do conhecimento propriamente dito daquela realidade, por meio de dados, né? São os dados estatísticos, são os dados gerados no próprio cotidiano ali do trabalho dos assistentes sociais, mas é aquilo que está municiando para que a gente possa construir o objeto da nossa intervenção, né? Eu quero dar um exemplo da prática profissional, né? Não vou usar mais o exemplo da Raquel, mas eu vou usar um exemplo de que se a gente quisesse, né, ter ali um enfrentamento, né? Vamos pensar numa realidade onde a gente trabalha com mães dentro de uma escola, mas se percebe que a criança está inserida na escola, mas os pais têm como características um alto índice de analfabetismo. Então, eu só tenho esse conhecimento porque, obviamente, eu me municiei de dados, né? Que pode ser das fichas das crianças, né? Dos registros, mas a partir daquela tomada de conhecimento eu defini meu objeto, né? Que é fazer um enfrentamento do analfabetismo dos pais das crianças que estavam vinculados àquela escola. Então, eu tenho uma proposta que é ainda preliminar, né? Assim, eu estou me pautando ainda em diagnósticos construídos a partir do estudo da situação que eu me debrucei. E, acima de tudo, até definir prioridades, porque assim, se o universo de pais são analfabetos dentro das crianças, né, os pais das crianças daquela escola, eu posso dizer, né, que a gente vai trabalhar com aqueles que, né, um recorte, estão abaixo de uma determinada faixa etária, aquilo que vai fazer com que seja possível viabilizar uma proposta, né, dentro desse planejamento. Passado essa etapa, a gente entra naquela etapa da decisão, que são das escolhas de alternativas e dos meios pelos quais a gente vai operacionalizar aquilo que a gente já tem como proposta inicial, né? Então, eu preciso pensar, bom, eu tenho um objeto, eu quero apresentar uma proposta, né? Já identifiquei que há pais aqui com alto índice de analfabetismo, então eu vou traçar um plano, eu vou traçar um programa, eu vou traçar um projeto para que eu possa, né, ter o enfrentamento dessa realidade. Então eu já estou na minha fase de decisão, né, onde eu escolho as minhas prioridades, onde eu escolho as alternativas, defino meus objetivos e metas
E isso também com um processo racional, só que agora com uma elaboração por meio de planos, programas ou projetos, tá bom? Tal qual ali for a decisão. Em outra aula, em outra live, a gente vai falar sobre a distinção, né, de planos, programas e projetos. Mas por hora o que você precisa compreender é que eles estão, né, na fase da decisão do nosso planejamento, né, onde você decide que vai ter um enfrentamento da que você já diagnosticou. Passado a reflexão, passada a etapa da decisão, a gente entra na fase da ação, né, que é operacionalizar aquilo que a gente já estabeleceu por meio dos planos, dos programas, dos projetos. É a fase, né, de execução, né, onde a gente vai para implantar alguma coisa, né? Nunca existiu aquele projeto ali na escola de atendimento aos pais analfabetos, conforme o projeto hipotético que eu estou falando aqui. Então eu vou implantar, né? Ah, já aconteceu em algum momento, caiu em desuso, né? Não está mais acontecendo, então eu vou implementar aquele projeto novamente. Eu vou executá-lo, né? Então, essa é a fase da ação propriamente dita, onde eu vou me municiar, né, daquilo que já está estabelecido pelos planos, programas e projetos. Essa fase da ação, ela é a fase de maior visibilidade, vamos pensar assim, né? Porque é a fase onde tudo começa a acontecer. Mas o planejamento já começou lá desde a decisão, né? E também lá desde a reflexão, perdoe-me, e depois também com a decisão. Agora a gente já está na terceira etapa, que é da ação. E essa ação, ela vai ter que também ser sistematizada, né? Porque certamente no meu plano, no meu programa, no meu projeto, eu estabeleci instâncias de avaliação e monitoramento, mecanismos de avaliação e monitoramento. Também é parte de uma outra live. Mas essa ação, ela precisa também ser monitorada, ela precisa ser avaliada periodicamente, e isso vai ficar conhecido, cristalizado, né, nos relatórios, né, naquilo que vai ser ali o norteador, né, da avaliação dessa etapa. E mesmo porque a gente precisa entrar na última etapa do planejamento, que é o retorno da reflexão. Ou seja, depois que eu executo, eu volto, eu me debruço sobre a ação para que ela me realimente, né, dentro desse processo de reflexão. Né? É o retorno da reflexão, é a avaliação propriamente dita, é a retomada do processo que aí vai ficar, né, cristalizado dentro dos relatórios avaliativos e que pode até gerar novos planos, novos programas, novos projetos, certo? Então, esses quatro processos racionais que fazem parte do planejamento, eles aparentemente são isolados, né? Mas eles estão interconectados, tá? Às vezes a gente nem sabe quando um começa e o outro termina, né? Onde um termina e o outro começa. Se a gente pensa, por exemplo, na ação, que ao longo da ação a gente está monitorando, então a gente está refletindo, está retomando a reflexão, a gente começa a visualizar que essas etapas elas não estão tão segmentadas, né? A gente fala nesse aspecto didaticamente, mas elas estão ali intercambiáveis. E, obviamente, o planejamento, ele, como se pode ver, ele é uma perspectiva estratégica, né? Ele é um caminho, né, mais criativo para que algo possa acontecer dentro dessa articulação das competências teórico-práticas, técnico-operativas e ético-políticas, né, profissionais. Então, a gente entende que esse planejamento, né, que é técnico e operativo, ele está eivado de uma relação de poder, né? A gente não pode pressupor que ele seja ausente de conflitos, que ele seja ausente, né, de
relações conflituosas de interesses que possam acontecer, né? Isso a gente não pode desconsiderar, porque já que ele envolve uma tomada de decisão, já que ele está ali eivado por um projeto de sociedade, uma orientação teórico-metodológica, significa que eu estou caminhando numa direção e não em outra, né? E que eu decido por uma decisão, né, mais crítica de leitura da sociedade e não outra, né? Eu decido fortalecer o indivíduo e não ao contrário, não culpabilizá-lo. Então, existe, né, essa dimensão política que é própria do planejamento. E, obviamente, ele também é um processo dialético, onde aquilo que é a socialização, né, da política, né, de fazer com que haja escuta, até mesmo daqueles tidos como mais vulneráveis, possam também moldar, né, trazer um amalgamar ali desse processo de planejamento, fazendo com que, né, a escuta, né, de todos os sujeitos implicados possam estar ali presente e até se constituir, né, no instrumento de pressão, né? Vamos ver aqui a pergunta. Por isso